Graça e paz, amados. Vamos ver se eu estou com a mensagem certa aqui. Isso aí. Vai que pega a mensagem errada, né? Aí. Queria meditar com os irmãos em parte de um texto, enquanto não vamos sair do contexto, obviamente, de uma profecia de Isaías no capítulo 61, versículo 1, conhecido de todos nós. Isaías 61, versículo 1 e versículo 2 também. Até a propósito do Senhor Jesus, quando entrou na sinagoga, lhe foi dado o livro e ele leu exatamente essa profecia de Isaías, que fala sobre ele próprio. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Vamos orar, amados. Pai, Senhor, eu te peço que a tua palavra seja ouvida, Pai, por cada um de nós, pela boca do teu Santo Espírito. Fala-nos nesta noite e que possamos sair daqui edificados ao ouvir a tua voz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Isaías, obviamente, ele fala acerca da salvação, acerca da unção de Deus sobre a vida do Senhor Jesus para a salvação. E eu não vim falar sobre a salvação porque eu entendo que aquele que confessou a Jesus e o aceitou como Senhor e Salvador é salvo. Mas o texto fala também de outras coisas e há uma parte no texto que me chamou a atenção, que é o fato de Jesus declarar que ele também veio para libertar os cativos. E eu então resolvi meditar nisto. Libertar os cativos. Porque temos a tendência de pegar tudo e jogar num saco só. Englobarmos tudo e entendemos que tudo fala da mesma coisa. Será? E orando e meditando e lendo a palavra sobre essa parte desse texto, algumas coisas me vieram à mente e eu comecei a pensar que talvez o Senhor estivesse falando ao profeta, Deus falando pela boca do profeta, de algo mais, que é inerente a todos nós que aqui estamos. Para que servem as grades, correntes, cadeados? Nós temos aqui na nossa igreja, essa porta ali que você passou, quando não há mais ninguém, ela é trancada com a chave na fechadura, mas ela também é passada uma corrente e colocado um forte cadeado. Uma porta de grade, de ferro, onde se passa uma corrente e ainda é colocado um forte cadeado. Para que fazemos isso? De uma forma simples, sem nos delongarmos, seria para que o mal não entre e não alcance os inocentes, ou o inocente. Ou seja, na nossa visão, é proteção. Nos fecharmos em casa, em condomínios, cercarmos-nos de muros ou de grades, atualmente pontiagudas, outras com aqueles círculos que colocam nos muros, altamente cortantes, alguns colocam fios eletrificados, enfim, todas essas medidas, para nós, têm a conotação, o entendimento, a visão de que nos traz e nos representa proteção. Só que as correntes também são instrumentos para manter alguém cativo, preso ou acorrentado, como se diz. A Bíblia fala claramente sobre a salvação. Mas, mesmo tendo recebido a salvação, ela também nos fala dos cativeiros,
Ou seja, que eu e você podemos, mesmo salvos, estar vivendo algum tipo de cativeiro ainda presente em nossas vidas. Vou ser mais claro. Jesus veio libertar os cativos. Mas em que tipo de cativeiro eu posso estar? E essa é a questão. Que tipo de cativeiro eu, Beto, posso estar hoje preso, acorrentado? Existem milhares, milhões de pessoas que, mesmo tendo confessado a Jesus, ainda experimentam algum tipo de cativeiro na vida, e a gente vai entender isso melhor. É possível uma pessoa estar salva e ainda assim estar presa a algum cativeiro? A questão, tanto quanto polêmica, talvez cause dúvida na sua mente. Eu entendo que sim. Eu diria que sim, entendendo que não estamos falando, deixar bem claro, de endemoniamento, possessão ou qualquer coisa parecida, porque, obviamente, o crente em Cristo Jesus não fica endemoniado, isso é ponto pacífico. Mas que tipo de cativeiro é esse que eu estou me referindo? Esse cativeiro que eu me refiro tem a ver com aquilo que vivemos no dia a dia, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua igreja, entre os seus relacionamentos, entre você e aqueles com quem você diariamente se relaciona, se comunica, interage. Esse tipo de cativeiro que eu me refiro, ele tem a ver não apenas com o que vivemos, mas obviamente também com aquilo que escolhemos para nós. E aí, podemos abrir um leque vasto aqui, que envolve essas escolhas. É a escolha de uma carreira a seguir, é a escolha de uma sociedade que eu quero fazer, com esta ou com aquela pessoa, é a escolha daquilo que eu vou comprar, daquilo que eu vou vender, é a escolha da roupa que eu vou vestir, é a escolha do tipo de cabelo que eu vou fazer, é a escolha da maquiagem, é a escolha da palavra que vai sair da minha boca, enfim, todas essas escolhas, elas estão ligadas e podem estar ligadas a um tipo de cativeiro que eu posso estar vivendo. O cativeiro que fazemos, escolhemos, de alguma forma nos traz sofrimento, prejuízo, vergonha e dor. E certamente é algo que está contrário à palavra de Deus. Por exemplo, eu conheço pessoas que eram mentirosas, compulsivamente mentirosas. E ao aceitarem a Cristo, ao terem um encontro com Jesus, elas simplesmente foram e totalmente libertas. Pararam de mentir, abraçaram a verdade e entenderam que a verdade liberta e que é pela verdade que se deve viver. Glória a Deus. Mas eu conheço pessoas que eram mentirosas, que conheceram a Jesus verdadeiramente se converteram, mas não conseguiram deixar a mentira. E utilizam a mentira como um instrumento para escapar de algumas situações um tanto quanto complicadas. Quem é filho? Diz que papai não está. Não, o que? Eu marquei com você? Não, você entendeu errado. Na verdade, eu falei que era na semana que vem. E aí vai. Para escapar de situações constrangedoras. Uma mentirinha, não vai fazer mal a ninguém. E eu conheço crentes que vivem este cativeiro. Um outro exemplo de cativeiro. Então, o primeiro seria mentira. Coloca lá, Nanda, por favor. Mentiras. Um outro exemplo de cativeiro, nós vemos na vida de pessoas que não conseguem
perdoar alguém que as feriu no passado. E este ressentimento, esta raiz de amargura, as acompanha até mesmo por anos. Ressentimentos, e é um tipo de cativeiro. Outras, antes de Cristo, tinham o hábito de estar sempre comentando sobre a vida alheia. Famosa fofoca. E mesmo depois do seu encontro com Jesus, ainda não conseguiram se desvencilhar dessa prática. Mudou a roupa. Pastor Benoni, é para o irmão orar. Eu queria que o irmão orasse pela fulana, porque diz que parece que ela traiu o marido, mas vamos orar por ela. Entendeu? A coisa vem com uma outra roupagem. Então eu quero falar do irmão, da irmã, daquele ou daquela. Então eu digo, olha, é para a gente orar por ele. Que parece que, diz que, sabe? Esse diz que, parece que, é exatamente aquela fonte que ninguém sabe qual é. Pois é. A fofoca. Existem ainda aqueles que carregam dentro de si um profundo sentimento de autodesvalorização, baixa autoestima, por conta de quê? Por conta de uma experiência no passado, por conta de uma palavra que lhe foi dada lá atrás. O que você é? Se eu lhe disser que você é uma pessoa sem caráter, qual seria a sua reação? Certamente, muitos ou todos se levantariam veementemente contestando o que eu disse. Se eu disser que você é uma pessoa desonesta, da mesma forma, você reagiria, eu não sou desonesto. Porém, aquilo que me toca é aquilo que eu recebo. Aquilo que me fere é aquilo que eu permito me tocar. Então, quando alguém diz para mim, você não tem valor, e eu recebo isso dentro de mim, e eu aceito isso como uma verdade, isso vai me acompanhar por toda a vida. Até que um dia eu conheça Jesus, e eu ouça dos seus lábios, você vale mais que o mundo inteiro. Mas há pessoas que têm dentro de si, por conta de uma experiência lá atrás, por conta de uma palavra maligna, por conta de alguém que por inveja, por despeito, por rivalidade, lhe dirigiu a palavra e disse, você não tem valor. E a pessoa recebeu e ela carrega hoje um profundo sentimento de autodesvalorização, de baixa autoestima. Entenda, amados. Além disso, poderíamos falar de outros, e obviamente não iríamos preencher. Pode colocar, Fernanda, por favor, outros cativeiros, como rebeldia, como vaidade, como vícios. Essa não é uma palavra de acusação. Eu não estou colocando isso aqui para querer fazer com que alguém aqui possa se sentir mal, caso se identifique com uma dessas circunstâncias. Não, pelo contrário, amado. Porque pessoas que vivem isso hoje, crentes em Cristo Jesus, servos de Deus, verdadeiros, fiéis, sinceros, sofrem. Porque são pessoas que realmente se entregaram a Cristo, mas não sabem como lidar com tudo isso, com sentimentos e práticas que as dominam, e como também com marcas do passado. Contudo, eu não poderia deixar de citar que entre os cativeiros que podemos achar em nós, também estão aquele último ali, pecados, alguns pecados. Pecados que nos acompanham há muito tempo, e certamente você sabe quais fazem parte da sua vida, como eu sei quais fazem parte da minha vida. Seria uma hipocrisia eu aqui dizer, não, essa área eu não tenho, eu posso ter um pouquinho dos outros, mas eu não tenho pecados. Não, claro que tem. Todos temos. Talvez alguém aqui possa estar pensando, isso é um absurdo. Que
que o pastor falou agora, tudo que ele disse até agora é um absurdo, pois quando nós aceitamos a Cristo, somos libertos de todo o pecado, de toda a maldição, somos livres em Cristo Jesus, amém. Mas como eu não gosto de pregar deste púlpito achismo, não gosto de pregar nada que eu não possa comprovar e basear na palavra de Deus, vamos para a palavra de Deus, na carta aos Romanos, no capítulo 7. Versículo 18 a 20. Diz assim a palavra de Deus: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Prosseguindo: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, ouça o que ele diz: tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando o quê? Cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Alguém aqui tem dúvidas se o apóstolo Paulo era um servo de Deus, era um homem salvo? Acredito que ninguém. No entanto, o que vemos aqui nesses textos é o relato de um homem temente a Deus, que vive exclusivamente para servi-lo, mas que trava uma batalha consigo mesmo, como ele disse, contra a lei do seu entendimento, e que tem sido mantido preso, cativo, à lei do pecado, como ele mesmo fala. Ele tem prazer na lei de Deus, ele sabe o que é certo. Em outro texto ele fala: maldito, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu sei, que eu conheço, e eu sei que eu devo fazer, eu não faço. Mas o mal que eu também sei que não devo fazer, este eu faço a todo instante. Que paradoxo. Que coisa tão difícil para nós de compreendermos, mas nós vivemos isto. Eu e você vivemos isto. Certamente não na dimensão em que Paulo vivia, pois não sabemos especificamente do que a que ele estava se referindo. Mas eu sei dos cativeiros que angustiam a minha alma, e você sabe dos cativeiros que angustiam a sua alma. Como lidar com isso? Como lidamos com os nossos cativeiros interiores? Nenhum de nós, na verdade, pode negar que eles existem. Mas é importante lembrar do que nós lemos no início, lá no texto de Isaías 61. Coloca, por favor, Nanda. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para, e mais adiante ele fala, proclamar liberdade aos cativos. Repitam comigo. Proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Que coisa maravilhosa. Jesus veio, em primeiro lugar, para nos salvar, para morrer naquela cruz, pagar o preço do meu e do seu pecado e nos dar vida eterna com o Senhor. Mas Jesus também veio, e ele fala isso lá em João: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus está falando desta vida aqui. Ele também se importa com o que você e eu vivemos aqui e agora. Eu sei que no dia em que eu disse, Senhor, eu me rendo a Ti, e eu confesso para que todos ouçam, para que todos os homens ouçam, para que todo mundo espiritual ouça, eu confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que morreu naquela cruz pela minha vida. Eu sei que nesse dia o meu nome foi escrito no livro da vida, aleluia. O seu também foi? Glória a Deus. Mas isto não nos isenta, amados, dos cativeiros.
Isso não nos isenta dos espinhos. Isso não nos isenta dos ataques. Porque você acha que Satanás, ao saber que você fez uma aliança com Cristo, ele vai dizer para os seus seguidores, seus soldados: bom, vamos deixar este em paz, porque esse nós já perdemos. Vamos atrás daquele ali. É assim? Com certeza não. Pelo contrário, chamem mais exércitos, porque agora é que eu vou fazer esse camarada cair. Ele vai negar a Cristo. Ele vai saber que não vale a pena seguir a Jesus. Vamos infernizar a vida dele. Vamos colocar a família dele contra ele. Vamos atacá-lo de todos os lados. Vamos trazer tentações de toda ordem para que ele caia, para que ele seja envergonhado e para que ele chegue à conclusão de que não vale a pena ser um cristão. Alguém viveu algo diferente disso depois que aceitou a Jesus? Por favor, vem aqui dar um testemunho. É assim que ele faz. Jesus veio para, além de nos oferecer a salvação, também nos libertar dos nossos cativeiros. Aleluia. Eu sei que essa é uma realidade cruel, amado, e que nos machuca interiormente. Obviamente eu não vou citar nomes de jeito nenhum, mas eu conheço pessoas, servos, servas, gente sincera, gente que ama Jesus e que sofre terrivelmente porque tem um cativeiro em sua vida, do qual ela não consegue se libertar. E a cada momento em que ela cai, que ela se vê de novo enredada naquela circunstância, a sua tristeza é profunda. Seu sentimento de culpa aumenta exponencialmente. E o que ela precisa? Essa pessoa não é crente, nunca se converteu. Será? Você pode afirmar isso? Eu posso afirmar isso? Coração é terreno de Deus, só Ele conhece. Mas eu sei que ela dá frutos, eu vejo os frutos dela, mas vejo também o seu sofrimento. Então eu preciso lhe dizer: olha, Jesus veio para libertar você e a mim. Aí em Gálatas 5, versículo 17, nós lemos, vamos ler juntos? Porque a carne contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero ser bênção na vida do meu irmão. Eu quero abençoar a igreja. Eu quero fazer tanta coisa boa no reino de Deus. Mas a minha carne, ela luta contra o Espírito, e Espírito com E maiúsculo, porque é o Espírito Santo de Deus. Ela luta contra o Espírito. A minha carne diz a todo tempo: não ora, não vai à igreja, você está cansado, dá muito calor, está chovendo muito, não diga isso, não. E aí você fica nessa luta. Por quê? Porque um se opõe ao outro, amado. Carne não se converte. Você sabia disso? Carne não se converte, até porque ela vai ficar aqui. Quem que vai se encontrar com Cristo nas nuvens? Um corpo novo, transformado. Esse vai ficar para as minhocas. Não tenha dúvida. Mas essa carne em que nós habitamos, e obviamente eu falo também das nossas emoções, das nossas concupiscências, elas lutam contra o Espírito de Deus. Porque o que Deus quer de nós? O que o Senhor fala para nós de forma imperativa? E nós podemos ler lá em Pedro: sede. Por quê? O que Deus quer de você e de mim é que nós tenhamos uma vida de santidade. Quem vive em santidade, o Espírito está aqui e a carne está aqui, embaixo dos pés.
quando eu escolho buscar esta santidade que Deus me ordena a viver, eu começo a pegar as concupiscências da minha carne e jogar para o chão. E vem outra, vai para o chão, que lá é teu lugar. Vem outra, vai lá para baixo do meu pé. Porque a prioridade aqui é do Senhor. Eu quero que Ele seja glorificado na minha vida. E eu não vou permitir que novos cativeiros se levantem na minha história. Quem está livre desta batalha? Ah, os pastores estão livres. Glória a Deus, aleluia. É, Benoni? Não contaram ainda para o pastor Benoni. Nem para mim. Qual de nós tem uma vida tranquila, sem nenhum tipo de ataque por parte do inimigo? Qual de nós? Claro que ninguém. O que fazer então? Negar que temos cativeiros em nossas vidas? Eu acredito que esta não seja a decisão mais inteligente. Então, se não podemos e se não vamos negá-los, só nos resta olhá-los de frente. Olhar de frente para os nossos cativeiros e enfrentá-los. E a primeira atitude que você pode tomar diante de um cativeiro que você agora, eu sei. Eu não vou espiritualizar dizendo que o Espírito Santo está me revelando não, mas eu sei que você já identificou vários, enquanto estamos aqui conversando. Pois é, olhe só para um deles. A primeira atitude para um confronto, para um enfrentamento de um cativeiro que tem me mantido, desculpe a redundância, cativo, é o reconhecimento de que ele existe. É o reconhecimento de que eu tenho dado lugar a ele. E que, consequentemente, cada vez que eu dou lugar a isso que acontece em minha vida, seja o pecado seja um pecado, seja a mentira, a fofoca, seja uma baixa estima, ou o que for, a vaidade. Cada vez que eu dou lugar a um desses cativeiros, menos chance eu estou tendo de chegar à santidade que Deus quer de mim. Porque eu sei quem está por detrás, e você também sabe. Olha, infelizmente algumas pessoas já desistiram. Outras se conformaram com seu cativeiro como se o mesmo não pudesse ser vencido ou removido. Ainda há aqueles que desejam lutar contra, mas se julgam tão fracos e impotentes. Mas aos que lutam incessantemente dia e noite, reconhecendo suas fraquezas, mas ao mesmo tempo rejeitando-as, prosseguem no firme propósito de serem livres. Em qual desses níveis eu me encontro? Em qual desses níveis você se encontra? Mas a pergunta que devemos fazer é esta: em qual desses níveis Deus deseja que sejamos? No nível daqueles que desistiram, no nível daqueles que se conformaram com os seus cativeiros, então não tem problema, eu sei que eu faço fofoca, mas Deus entende, Jesus me ama. Não tem problema contar uma mentirinha, o Senhor entendeu a situação, foi difícil, eu precisava resolver. É essa conformidade? Então vamos fazer o que com o texto de Romanos? Não vos conformeis com este mundo. Não tomem a forma deste século. Eu li há pouco um texto em que Paulo fala sobre uma guerra contra a lei do entendimento. E é exatamente isso que temos que fazer todo o tempo. Uma guerra contra a lei do entendimento. O que Paulo quis dizer com isso? Paulo estava dizendo simplesmente que ele sabia, ele entendia, ele compreendia, ele tinha nitidamente em sua mente qual era a vontade de Deus para a sua vida. O seu entendimento quanto à vontade de Deus, quanto à palavra de Deus, era claro, era nítido. A sua lei do entendimento, ela era transparente, mas havia uma guerra. Porque surgiu uma lei que guerreava contra a lei do entendimento de Paulo.
que era a lei da sua carne. Era a lei do pecado que habitava nele. Era a lei daquilo que, de uma certa forma, ele não conseguia controlar. E ele dizia, eu não quero, mas eu faço. E o que eu devo fazer, eu não faço. Um grande cativeiro, uma grande prisão na vida de Paulo. Gênesis 4, verso 7. Essa palavra de Deus, ele fala assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado jaz à tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti dominá-lo. Para quem Deus falou isso? Para Caim. Mas Deus não falou só para Caim. Deus está falando para você e para mim. Sabe que o pecado jaz à tua porta com um desejo, com o objetivo de te destruir. Roubar, matar e destruir. E aí Deus, de uma forma muito direta, simples, objetiva, ele vira para você e para mim e diz, olha, cabe a você dominá-la. Ponto. Quantos, não precisa levantar sua mão, não. Quantos aqui, quantos de nós já dobramos o joelho? E Senhor, me livra desse pecado. Quantos de nós? Senhor, afasta esse pecado de mim. Cabe a você dominá-lo. Enfim, Deus está falando que a responsabilidade está sobre nós, sobre você e sobre mim. Mas a gente fica então pensando, pastor, tudo bem, o senhor já falou tanto de cativeiro, e eu já vi tantos aqui na minha vida, já identifiquei tantos, e o que a gente faz? E o que eu faço? Como eu me livro, eu começo a me libertar desses cativeiros? E é óbvio que eu não ia encerrar a mensagem aqui sem dizer o que a palavra de Deus nos traz sobre isso. Vamos primeiro pensar em algo que eu já até mencionei aqui. Nós sabemos que esses cativeiros que nos cercam, nos atacam e fazem parte até mesmo do nosso viver, e eu não estou colocando de forma nenhuma em dúvida a sua fé, a sua salvação e o seu amor a Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu sei que eles existem, você sabe também. E a gente sabe que a origem deles, de onde é? A gente sabe que é do inimigo, a gente sabe que é de Satanás. A gente sabe que é ele que vem circundando, cercando de todas as formas, tentando achar brechas na minha vida, na sua vida, para tentar travar você. Eu quero fazer uma parte aqui que nem está na mensagem. Travar você para quê? E por quê? Essa não é uma palavra positivista, mas é uma palavra do Espírito Santo para a tua vida. Porque Deus deu a cada um de vocês dons, talentos, e Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem um ministério na sua vida, sim. Talvez alguns aqui, não sei, para serem pastores, outros para serem missionários, outros para serem simplesmente professores de escola bíblica dominical, outros para serem líderes de células, outros para serem aqueles que vão apenas dobrar os joelhos e orar, 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 orar. E que não serão achados no meio daqueles de quem o pastor Valmir Cohen, na sua mensagem, leu o texto onde Deus falava assim, eu procurei no meio do povo alguém que se colocasse na brecha, alguém que dobrasse os joelhos, mas eu não encontrei. Mas Deus tem separado alguns aqui para esta obra, para serem intercessores, para abrirem mão do seu direito, para dobrarem joelhos, jejuarem e orarem. Então eu não tenho nenhuma dúvida, nenhum medo ao afirmar que o Senhor tem chamado a cada um dos amados e amadas que aqui estão para uma obra excelente, para o louvor e glória do nosso Deus. Mas Ele quer travar você.
Satanás quer travar você. Satanás quer travar a sua língua. Satanás quer travar o seu coração. Satanás quer obscurecer a sua mente. Ele quer levar você ao desânimo e à prostração completa. Ele quer tentar levar você àquele ponto em que você diz, meio que se jogando no sofá, eu desisto. É isso que ele quer fazer. Os cativeiros trabalham para isso. As correntes servem para prender, para amarrar e impedir que alguém se locomova, ande. Aí quando eu folheando a palavra de Deus, chego à carta de Tiago às 12 tribos dispersas, encontro um texto maravilhoso, simples, direto e poderoso. Tiago 4, capítulo 4, verso 7. Vamos ler juntos com bastante autoridade. Portanto, agora você vai ler ele com autoridade. Você só leu. Eu não senti nada de autoridade nisso. É como se você estivesse aqui, do meu lado, aqui, falando para esta congregação. Então fale com toda a autoridade que você puder fazer. Diga à pessoa que está ao seu lado, você acredita nisso? Você crê nisso mesmo? Ou você só repetiu porque o pastor pediu para repetir? A primeira palavra, sujeitai-vos a Deus. E o que é se sujeitar a Deus? O que compreende se sujeitar a Deus? Você já pensou nisso? Bonita essa palavra, sujeitai-vos a Deus. Frase linda. Vamos para a prática. O que compreende na minha vida eu me sujeitar ao Senhor? Em primeiro lugar, eu entendo que para eu me sujeitar a Deus, eu estou me sujeitando à sua ponto. Então, se eu digo, Senhor, vamos do Salmo, né? O Salmo, vamos ao Pai Nosso. A tua vontade seja feita na terra, no céu ela é feita. Inquestionavelmente, a vontade de Deus no céu é feita. Aí eu digo, Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida, como ela é feita no céu. De quem depende que a vontade de Deus seja feita na minha vida como é no céu? De mim, não é de Deus não. Eu dizer para Deus, Senhor, faz a tua vontade na minha vida como ela é feita no céu. Eu não estou dando a Deus ou jogando nos ombros de Deus a responsabilidade para que a sua vontade seja feita aqui, não, amado. Na verdade, é um compromisso, quase uma promessa. Na verdade, eu estou dizendo para Deus, Senhor, eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida como é feita no céu, e eu vou fazer de tudo para que isto se torne realidade. Sujeitar-vos a Deus, sujeitar a vontade de Deus, sujeitar-se à palavra de Deus, sujeitar, se abaixar, se submeter, se humilhar. Até que ponto você está? Pô, pastor, aí, uma pessoa no meu nível, uma pessoa da minha estirpe, vermezinho de Jacó. Não tem outro caminho? Não podemos negociar? Conversa com ele direto. Se você conseguir. Porque o que eu entendo é que o homem para quem Deus olha, já lemos esse texto aqui várias vezes em Isaías, é aquele que, quebrantado de espírito, aquele que é contrito e que treme das minhas palavras.
Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Todos os cativeiros que enfrentamos só agradam a uma pessoa e você sabe quem. Qualquer cativeiro que eu encontro em minha vida, qualquer cativeiro que eu encontrar em minha vida, seja na área que for, alma, corpo ou espírito, porque só pode ser nessas três áreas. Qualquer cativeiro que eu encontrar na minha vida, ele me entristece, ele me envergonha, ele me incomoda, e eu sei quem está por detrás. É Satanás, porque ele quer me amarrar, ele quer me travar, ele quer impedir que eu seja a bênção de Deus, que eu seja mais um servo, não é o servo, é mais um servo no reino de Deus. Sendo assim, amados, eu estou concluindo, a única maneira de alcançarmos vitória e libertação dos nossos cativeiros é, como dissemos, é nos sujeitando a Deus e à sua vontade. Só que isto também é uma escolha. Desculpe, não estou desanimando você não, mas não adianta orar por isso, se você não está disposto a pagar o preço por isso. Não adianta pedir a Deus santidade na tua vida, se você não escolher desligar a televisão daqueles programas que não edificam, daquelas novelas que ensinam que o homossexualismo é uma forma linda de amor. Não adianta. Senhor, me torna santo. Aí Deus vira para você, desliga o computador, meu filho. Senhor, me torna santa. Então, olha as roupas que você usa, minha filha. Senhor, eu quero ser um servo santo. Então, veja bem as palavras que têm saído da sua boca. E aí vai. A única maneira é esta. Ela passa por uma escolha. Outro dia eu preguei sobre a mente e sobre as batalhas que travamos em nossa mente. E é exatamente o que Paulo falou, de uma guerra contra a lei do entendimento que ele tinha, do entendimento de Deus, do entendimento da sua palavra. Eu quero encerrar te perguntando e me perguntando, diante disso tudo, o que faremos? O que você fará? Ah, vem aqui na frente aqueles que querem ter sua vida transformada. De repente isso aqui fica cheio, gente chorando. Glória a Deus, amém. Mas sinceramente, amados, é mais do que isso que Deus espera de nós. De um vir à frente, se ajoelhar, nós pastores orarmos, impormos as mãos. Glória a Deus, não sou contra. Mas Deus, Ele quer mais de nós. Ele quer atitude. Ele quer tomada de posição. Você fica com o seu, desculpe a expressão, seu reme-reme. Você não consegue perdoar o irmãozinho, que ele um dia, tem 10 anos, ele olhou para você de cara feia. E você não consegue perdoar. Não fala mais, não aperta a mão sequer. O pastor um dia chamou outro irmão para orar, e você estava certo que era você que ele iria chamar, e você não quer saber do pastor mais. E aí vai, tantas coisinhas, tantas picuinhas, tantas coisas, desculpem, mesquinhas, que o nosso coração gera e mantém alimentado e realimentado. E eu pergunto, o que nós faremos para que esses cativeiros, que cada um sabe quais são, eu sei os meus, e não são poucos, o que eu vou fazer? Essa mensagem eu estou pregando para mim, gente, também. O que eu vou fazer agora? Eu quero eliminá-los da minha vida. Talvez não consiga eliminar a todos, mas eu quero eliminar o maior número possível, porque eu quero caminhar na direção do alvo. Prossigo para o alvo como prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero caminhar na direção da santidade. Sinceramente, eu espero que a sua escolha seja a de se aproximar o mais perto de Deus, talvez como nunca antes você possa ter feito.
e sujeitando-se a ele, decidir segui-lo e obedecê-lo cegamente. Amém? Deus abençoe a todos. Há um cântico, eu não sei se nós temos a letra dele, que ele é muito lindo. Eu queria cantar com vocês e imediatamente pastor Benoni pode assumir a palavra para um próximo momento que é da ceia.